Salve medievais, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medieval Cast. A pergunta que guia a nossa conversa de hoje é, no mínimo provocadora. Sabe quando a gente pensa em raça, em racismo, a mente vai direto para o colonialismo, para o século XIX, né? A ideia geral é que sim, a Idade Média tinha preconceito, claro, principalmente religioso, mas que esse conceito de raça é uma coisa moderna. Mas e se essa história estiver, digamos, incompleta? A gente está com uma análise aqui baseada num artigo do site História Medieval que desafia essa visão. E a nossa missão hoje é mergulhar nesses argumentos e investigar se essas práticas, esse pensamento, já não estavam lá, de outra forma. Exatamente. A proposta não é só jogar uma palavra moderna no passado, sabe? É mais para explorar como a Idade Média lidava com a diferença, como criava hierarquias, justificava violência. Vamos ver que, mesmo sem a palavra racismo, as estruturas podiam ser surpreendentemente parecidas. Certo. Então, o ponto de partida tem que ser a própria definição da palavra. Se a gente vai procurar raça na Idade Média, não dá para usar a lente da biologia do século XIX, né? Não dá. E essa é a chave de tudo. O material que a gente tem aponta que raça sempre foi mais do que só fisiologia. É, no fundo, uma construção social. O texto até cita um exemplo mais recente, mas que ilustra bem. Nas Índias Orientais Holandesas, para ser europeu, não bastava a aparência. Dependia de competência cultural, costumes, um sentimento de pertencimento, sabe? A raça era algo que você performava. Faz todo sentido. Isso me lembra o que o artigo fala sobre como, hoje em dia, muçulmanos que são de etnias e países totalmente diferentes são tratados na mídia como se fossem um grupo único, uma raça definida só pela religião. Exatamente. E é por isso que a definição que o texto propõe é tão poderosa, eu diria. Ele define raça como tipo um nome para nossa tendência de demarcar grupos, usando diferenças selecionadas, que podem ser religião, cultura, o que for, e tratar essas diferenças como se fossem absolutas. E o objetivo é sempre distribuir poder de forma desigual. Entendi. Então, com essa definição mais ampla, a gente pode olhar para o passado e ver o mecanismo em ação. A diferença podia ser a religião e não a cor da pele, mas o resultado final, a opressão, a hierarquia, era o mesmo. Exato. A pergunta não é eles pensavam igual aos nazistas, mas sim eles usaram a diferença para desumanizar e controlar um povo de forma sistemática. E a resposta é um grande sim. E é aqui que a análise fica realmente impactante. Usando essa definição, o artigo faz uma afirmação fortíssima sobre o tratamento dos judeus na Europa medieval. Muito além do que a gente chama de preconceito religioso. Não era só um sentimento popular. A gente está falando de um sistema de opressão criado e aplicado pelo Estado. Tinha, claro, os massacres periódicos, mas o que mais revela são as políticas, as leis. Por exemplo, a exigência de usar um distintivo visível na roupa. Uma marcação forçada. Nossa, isso é assustadoramente familiar. Era uma humilhação constante. Era. Isso vinha junto com o agrupamento forçado em áreas específicas das cidades e uma campanha de difamação, tipo de fake news mesmo, mentiras brutais. A de que judeus tinham um cheiro específico, que os homens menstruavam e, a pior de todas, a acusação de libelo de sangue. A de que eles precisavam do sangue de crianças cristãs para rituais. Uma mentira que justificou incontáveis massacres. Sim. E quando você junta tudo isso, a marcação, a segregação, a propaganda, o artigo chega a uma conclusão chocante. Ele chama a Inglaterra medieval de o primeiro estado racial na história do Ocidente. O primeiro estado racial. Essa afirmação é bombástica. Quer dizer que a base para o apartheid, para as leis de segregação, de certa forma já estava sendo desenhada ali em 1275? De certa forma, sim. A base legal foi o Estatuto dos Judeus, de 1275, que determinava a segregação residencial. É o início do gueto na Europa. E tudo isso culminou na expulsão total dos judeus da Inglaterra em 1290. A primeira expulsão em escala nacional na Europa. Era uma política racial de Estado. Mas, alguém poderia dizer, isso ainda é religioso, não racial. Um judeu podia se converter e escapar, né? Ótima pergunta.
e o texto aborda isso. Na teoria, sim, a conversão era uma saída. Mas na prática, os convertidos eram sempre vistos com enorme desconfiança. A mancha da origem não era apagada. A identidade judaica estava deixando de ser só fé para ser vista como algo no sangue. Então esse modelo, esse manual de dominação criado para os judeus, ele não parou por aí. Foi adaptado para outros povos, é isso. Como foi com os muçulmanos? Com os muçulmanos, a transformação foi de inimigo militar para algo subhumano. O ponto de virada foram as cruzadas. A fonte cita uma figura central, Bernardo de Claraval, um teólogo superinfluente do século XII. E ele criou um termo terrível: malicídio. Malicídio, o assassinato do mal. Nossa, isso é mais que um jogo de palavras. É uma manobra para dar uma justificativa moral quase sagrada para o massacre. Você não está matando uma pessoa, está purificando o mundo. Exatamente essa a função. Remove a humanidade do outro. E essa desumanização foi a base que sustentou as cruzadas e que serviu de modelo para a mentalidade da colonização que veio séculos depois. E o mais chocante é que essa lógica foi usada até contra outros cristãos. O artigo fala da Irlanda. Sim, e esse caso é fundamental porque tira a religião como única desculpa. Os irlandeses eram cristãos, mas a literatura de conquista inglesa da época descrevia eles como uma raça. E aqui eu cito: quase humana, selvagem, infantil e bestial. Espera aí, selvagem, bestial, soa muito parecido com o que falavam dos muçulmanos. Parece que eles realmente criaram um roteiro que podia ser aplicado a qualquer um que estivesse no caminho, né? Exatamente. A justificativa mudava, mas a técnica era a mesma. A desumanização era a ferramenta para justificar a conquista. E como os africanos entram nessa história? O material sugere que o tratamento dado a eles ajudou a moldar a própria ideia de branquitude. Isso. A partir do século XIII, a gente vê uma mudança na arte medieval. Africanos subsaarianos começam a ser retratados de forma negativa, como torturadores de Cristo, figuras demoníacas. A cor preta da pele passa a ser associada ao mal. E, ao mesmo tempo, a África se torna um lugar de fantasia, de tesouros, um lugar para se projetar desejos de poder. E isso ajudou a solidificar a identidade europeia como branca e cristã. A análise também traz um exemplo que me surpreendeu por ser tão antigo: a interação com os nativos americanos, muito antes de Colombo. É 1000 milênios antes. As sagas islandesas do século XI, elas narram os encontros dos nórdicos com os povos nativos que eles chamavam de Skraelings. E não foram só encontros comerciais, né? Não. Começou com comércio, mas logo virou exploração. E o mais chocante: as sagas relatam o sequestro de 2 meninos nativos que foram levados para a Groenlândia. É um dos primeiros registros de migração forçada de nativos para a Europa. E a fonte conecta isso com uma coisa genética curiosa de hoje. Existe um elemento genético, o C1e, que é encontrado quase só em islandeses e nativos americanos. Pode ser o eco, no nosso DNA, de um ato de dominação de 1000 anos atrás. A maioria desses casos segue um padrão de dominação europeia. Mas o artigo aponta uma exceção que quebra a lógica: os mongóis. Eles são o grande contraponto. Quando os mongóis surgiram, a reação inicial na Europa foi de pânico. Foram descritos como uma raça alienígena terrível, monstros. Mas essa percepção mudou radicalmente, não foi? Mudou. E mudou quando os europeus começaram a ter contato real com o Império Mongol e perceberam a escala, o poder e principalmente a sofisticação deles. O que eles tinham de tão diferente para causar essa virada? Olha, a lista é impressionante para a época. Um sistema de correio expresso, tipo um SEDEX, que cruzava a Ásia. Programas de ajuda em desastres. Censo populacional. Mulheres em posições de liderança. E papel moeda. Uau! Então, a percepção de raça também estava diretamente ligada ao poder. Se um grupo era poderoso, a diferença dele virava algo exótico desejável. Exatamente essa conclusão. Os mongóis eram a única outra raça que o Ocidente medieval encontrou que representava poder absoluto. Não dava para dominar. Então, a narrativa mudou. De monstros, eles viraram um objeto de desejo, um potencial aliado. O poder reconfigurou completamente a percepção racial. E para fechar o quadro, como a escravidão medieval entra nessa discussão?
Era diferente da escravidão que veio depois, né? Sim, era bem mais complexa e não se baseava só na cor da pele. Na Espanha islâmica, por exemplo, mulheres escravas caucasianas do leste europeu chegaram a gerar herdeiros para califas. A branquitude não garantia liberdade. E o texto fala de europeus indo para o Egito como escravos também. Exato. Jovens europeus, principalmente italianos, eram vendidos para o Egito, onde formavam a elite militar dos mamelucos. Eram escravos soldados que, eventualmente, tomaram o poder. É um paradoxo incrível. Mas houve casos em que a escravidão ficou tão ligada a um grupo que a identidade deles virou sinônimo de escravo? Sim, e esse é o caso mais trágico. O do povo romano e os ciganos, no sudeste da Europa, principalmente na Romênia. Eles foram escravizados por séculos, por instituições religiosas e donos de terras. A escravidão foi tão longa e total que o próprio nome cigano, naquela região, se tornou sinônimo de uma raça escrava. É o que mais se aproxima da escravidão racial das Américas. Então, no final, o quadro que se forma é bem claro. Embora a palavra racismo e a justificativa científica sejam modernas, as práticas de usar diferenças para criar hierarquias e justificar a dominação são muito, muito mais antigas. Exatamente. O pensamento racial, nesse sentido mais amplo, estava nas leis, na arte, na guerra medieval. Entender isso não diminui a gravidade do racismo moderno de forma alguma. Pelo contrário, mostra a profundidade histórica dessas estruturas. Mostra que o que veio depois não surgiu do nada. Foi construído sobre fundações antigas. E o artigo nos deixa com uma última reflexão, um paradoxo, que vem justamente do povo romani. Hoje, eles se auto-identificam como um grupo étnico-racial com muito orgulho. E isso levanta uma questão para a gente pensar. Se a raça é uma construção social imposta de fora para oprimir, por que ela continua sendo uma força tão poderosa também quando é adotada como uma identidade de resistência pelo próprio grupo? E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio.